A gente fala que o core bancário, Gabi, ele é uma operação crítica, talvez a mais crítica, porque se ele estiver fora do ar, ou se ele não estiver, de fato, com as informações corretas, ele causa um efeito cascata, né, um efeito dominó em toda a operação do banco. Quando você olha para os provedores antigos, você contrata uma caixa. E toda vez que você precisa de uma customização, provavelmente você vai ligar para o seu account manager e vai falar, olha, preciso de uma customização aqui para o meu negócio. O que o account manager vai te falar? Show! Eu vou te cobrar X homem-hora para te entregar em 2 meses. E aí, acho que a grande disrupção, né, do nosso negócio, que a gente lançou um Ledger Open Source. Foi o primeiro Ledger Open Source da América Latina. Se você, ou qualquer um que esteja nessa sala, quiser sair desse podcast e baixar o código da nossa solução e começar a criar um setup de um core bancário, você pode fazê-lo. Isso vai levar cerca de meia hora. Hoje o assunto do nosso podcast é um dos mais simples, eu diria, brincadeiras à parte, é um dos mais essenciais numa operação financeira, que é o core bancário, coração da instituição. Muitas vezes a gente vê um banco acontecendo, uma fintech acontecendo e acha que aquilo tudo, de forma automática, funciona, mas a verdade é que existem sistemas e mais sistemas, etc., que todos eles vão estar, de alguma maneira, plugados no coração ali, que é o core bancário, onde acontecem as transações mais básicas ali, cruciais para essa instituição funcionar. É um desafio de operá-lo, desde que o mundo é mundo. Eu imagino que, se a gente procurar manchetes antigas, vamos ver falar de modernização de core bancário. E eu acho que daqui a 100 anos a gente vai continuar ouvindo falar isso, porque a tecnologia não para e a complexidade das operações também não. Mas a gente quer entender um pouquinho do que é, um pouco mais profundamente do core bancário, quais são os desafios, como é que ele impacta o consumidor final. Então fique aí que esse episódio está imperdível. E aí, para a gente falar sobre isso, eu estou aqui com a Madeline Han, ela que é cofundadora da Lerian, e vai contar para a gente um pouco mais sobre esses desafios do core bancário, como é que você consegue trabalhar com isso em 2025. Prazer te receber aqui, Madeline. Legal. Obrigada pelo convite, Gabi. Prazer enorme estar aqui, falar de um assunto tão denso, né, mas tão importante, que tem gerado tanto interesse aí, né, do mercado nos últimos tempos. E legal, bom, me apresentando, né, eu sou a Madeline, eu sou cofundadora da Lerian. Não é minha primeira empresa, não é minha primeira experiência como empreendedora, né? Eu venho de um longo caminho aí nos serviços financeiros. Comecei na Stone, depois acabei trabalhando na Mambu, que também é um sistema de core bancário alemão, que veio para o Brasil na época. E depois tive o prazer de fundar a Bankly, que é uma plataforma de Banking as a Service. A Bankly, depois, em 2023, ela foi vendida para o Banco BV, né? A gente estava até comentando sobre isso há pouco. E, como uma boa empreendedora não satisfeita, mesmo cansada, falei, bom, deixa eu empreender de novo, né? Que tem muita coisa para fazer Vou pegar um negócio mundão tranquilo aqui para fazer também. Tive a sorte, exato, né? Tive a sorte de ter um sócio. Te contando, né, já um pouco aqui da história de como eu vim parar na Lerian. A Lerian, ela nasceu ano passado. Ano passado eu recebi uma ligação do Fred Amaral. O Fred é fundador da DOC. Então, eu e ele éramos concorrentes, né? Há muito pouco tempo atrás. Legal. E aí ele só... Mari, tá na hora de você vir trabalhar comigo. Vamos disruptar esse mercado de core banking. Eu falei, bom, bora, né? Ambos tinham já, Gabriel, de fazer o desejo de fazer um core banking dentro das nossas casas anteriores, né? Então, o futuro tanto da Bankly quanto da DOC era desacoplar a parte tecnológica da licença e virarmos também provedores de core bancário. Por quê? Porque os nossos clientes, as fintechs não reguladas, quando elas cresciam a ponto de pedirem autorização para o Banco Central, elas acabavam saindo da plataforma de Banking as a Service. Então, o caminho natural seria, de fato, procurar um provedor de core bancário, né? Então, a gente tinha os 2 destinos aí dos nossos clientes, né? Ou ele, de fato, não crescia,
tanto quanto deveria para virar uma instituição regulada, ou ele virava regulado e, obviamente, saía das nossas plataformas, né? Então, o caminho natural para a gente aumentar o LTV desse cliente era, de fato, virar provedor de core banking. Bom, cheguei na Lerian, então, em janeiro desse ano. Tá sendo um desafio maravilhoso, né? A gente tava com planos de lançar o produto em março, mas já em fevereiro vendemos nosso primeiro contrato. Então, acho que isso já mostra muito da demanda de mercado por novos players, por novas soluções, né? Hoje, o nosso competidor, nosso concorrente mais jovem, ele tem 15 anos de mercado. Né? Então, você vai me ouvir muito falar aqui de sistema legado. Quando eu falo sistema legado, nada mais é do que sistemas mais antigos que os nossos na Lerian. Então, a gente já estava sentindo um gap muito forte, foi colocar o produto na rua, a gente sentiu a demanda, clientes entrando. Hoje, a gente está com 7 clientes aí entrando em produção. Aliás, tem um entrando hoje, viu? Boa. Isso é tranquilidade, né? Vem gravar com... Pois é. Boa, então... Eu queria fazer o seguinte, para a gente passar aqui pelo começo, eu queria entender o seguinte, o que é o core bancário e se ele sempre foi definido dessa forma, ou se ganhou esse nome mais para frente. Em algum momento eu entendo até que só se faziam esses sistemas e não sei se juntava isso e dava-se um nome, assim. Perfeito, perfeito. Como você bem falou, né, Gabi, acho que no início, o conceito de core, o que a gente entende de core bancário, ele existe desde que o primeiro banco foi formado. Aliás, desde que o primeiro banco central também foi formado, porque, inclusive, o Banco Central, ele precisa de um core bancário, né? Mas, como não existiam provedores de tecnologia na época, os grandes bancos geralmente desenvolviam esse sistema dentro de casa. Por N motivos, né? Não só a falta de existência de provedores no mercado, mas também por inteligência de mercado, né? Não compartilhamento de informações e de estratégias de negócio. Era um mercado muito menos pulverizado, né? Um mercado muito mais consolidado com poucos players. Então, existia muito essa dinâmica de, bom, eu não vou abrir nada para o exterior, porque senão o banco que está competindo comigo, ele vai saber da minha estratégia de negócios, né? Além de preocupações com cybersecurity, lógico, muito menos pertinentes do que a gente tem hoje, né? Mas ainda assim, uma preocupação de já uma preocupação com vazamento de dados. Ao longo das últimas décadas, foram surgindo, então, os primeiros provedores de core bancário. Então, hoje, quando a gente olha para o mercado em si, geralmente o que acontece? Os maiores bancos, bancos Tier 1, eles têm o seu core bancário próprio dentro de casa e esses core bancários de mercado, eles atendem os middle size, os Tier 2, né? Middle size e o que a gente chama de cauda longa, que são exatamente essas fintechs novas que estão pedindo licenças para o Banco Central. Né? Esse número ele vem crescendo muito desde 2013 com a regulação das instituições de pagamento. Então, desde então, a gente vê não só instituições de pagamento, mas também SCDs se formarem de forma cada vez maior no mercado brasileiro. O que deu espaço, obviamente, para que outros provedores de core bancário surgissem, né? Qual que é o interesse desses bancos? O interesse desses bancos não é desenvolver tecnologias, desenvolver infraestrutura. Eles querem botar produto na rua, obviamente, né? O foco é produtos para geração de receita. Logo, essa decisão de trazer um provedor externo, né? Que, óbvio, já está mais maduro, com uma tecnologia mais pronta e que possa acelerar o time to market, ela parece mais certa, né, nos dias atuais. Então, hoje sim é muito comum que você veja bancos, uma grande maioria deles com provedores terceiros, né? E aí vamos para o conceito do que é um core bancário. Acho que na Lerian a gente gosta muito de dividir em 3 pilares o que é um core bancário, né? Então, a gente começa com o coração, que é o ledger. O que é o ledger?
ele nada mais é do que uma tradução para o livro Razão, né? Débitos e créditos. Então, todo o processamento transacional, toda a vida que acontece no teu ecossistema, a vida do teu cliente final, ela necessariamente precisa ser registrada nesse ledger. Então, eu estou falando de uma transação de débito de cartão, de crédito de cartão, uma transação de Pix, de TED. Então, pensa que esse sistema, ele precisa ser, primeiro, performático, né? Porque quando a gente olha para um banco com alto volume de transações, esse ledger ele precisa armazenar e processar essas transações, né? Precisa ser escalável, ou seja, não importa se eu estou fazendo uma transação no dia 100 mil ou 2 milhões, ele precisa suportar essas transações e precisa ser seguro. Ou seja, essas transações, se o Gabriel ele fez um Pix na hora X no dia tal, isso não pode vazar para o mercado, né? Certo? Então, o ledger, além de ser o coração, acho que ele é a peça talvez mais importante de tudo que a gente entende do core bancário. Que ele é a fonte da informação para você derivar saldos, derivar, enfim, tudo o resto que acontece, atendimento, etc. Tudo, a informação central vem dali, né? Perfeito. A gente estava falando um pouco disso, né? Antes de começar aqui. É o ledger que, de fato, vai assegurar que você, Gabriel, como usuário final daquele banco, está com o seu saldo extrato atualizado. Né? E aí, é isso. A gente pode explodir aqui em diversas problemáticas que um banco pode ter se não tiver um ledger confiável, né? Que é parte de conciliação, você pede transações. Logo, se você não está conseguindo traquear todas as transações ou não tem visibilidade delas em tempo real, provavelmente o teu cliente vai reclamar. Sim. A tua central de atendimento vai ter muito chamado e o Banco Central vai receber um reporte, com certeza, com dados errôneos, né? Então, essa é a peça principal. Depois eu volto para contar um pouco de como que a gente está trabalhando o ledger na Lerian. Que aí acho que a grande disrupção, né, do nosso negócio, que a gente lançou um ledger open source. Foi o primeiro ledger open source da América Latina, tá? Enfim, e aí vamos para os outros dois pilares, né? O segundo pilar que eu destaco aqui é exatamente a parte regulatória. Né? Então, eu tenho envio dos CADOCs para o Banco Central, eu tenho os envios de reportes para uma Receita Federal, e esses dados, eles devem ser confiáveis. Então, essa camada regulatória, ela extrai os dados desse ledger e envia para os órgãos competentes. Né? Ela que, de fato, vai dar luz ali toda a parte de conciliação contábil e, de fato, essa legitimidade das transações. Né? E aí tem o terceiro pilar, que é a camada transacional, que aí sim é a conexão desse banco, dessa instituição de pagamento, dessa SCD com o Banco Central, através das mensagerias. Então, o que são as mensagerias? Né? Nada mais são do que um depara do que o meu cliente está fazendo, né? Um Pix, por exemplo, batendo no sistema financeiro nacional e transmitindo essa mensagem para o Banco Central. Então, quando a gente pensa na jornada, de novo, né, do Gabriel como cliente final, como é que ela acontece? O Gabriel faz o KYC, eu aprovo ele, abro uma conta dele no meu ledger, né? Digo, olha, o Gabriel, hoje ele é titular da conta XYZ com o CPF XYZ, né? E o Gabriel começa a transacionar. Faz um Pix, eu bato no Banco Central, né? Faço uma consulta ali no DICT, para ver se, de fato, o Gabriel é ele mesmo, se ele está com uma chave Pix cadastrada. Né? Aí eu já estou falando de mensageria. E volto no final do dia, reporto essa mensageria em forma de reporte regulatório para o Banco Central. Né? Então, é ali que eu falo, olha, Banco Central, estou transacionando X volumes de transações, tenho X volume de dinheiro na minha cabine, o que, obviamente, apoia o Banco Central a calcular
índices como de liquidez, de saldos em carteiras de clientes, qual que é a volumetria transacional, né, do Brasil naquele momento. Então, você vê que é uma engenhoca que ela precisa estar muito bem consolidada e não pode ter erros. A gente fala que o core bancário, Gabi, ele é uma operação crítica para o banco, e talvez a mais crítica, porque se ele estiver fora do ar, ou se ele não estiver, de fato, com as informações corretas, ele causa um efeito cascata, né, um efeito dominó em toda a operação do banco, seja ele para o cliente final, seja para o regulatório. Hoje, vou fazer aqui o desentendido, né? Mas, assim, hoje, quais são os problemas ou os desafios que as pessoas encontram no core bancário deles, assim? Brincadeiras à parte, pode parecer simples. Obviamente, eu sei que tem uma série de complexidades aqui, cada operação, e entra um monte de informação diferente, etc. Mas eu queria tentar desenhar um pouco desses problemas comuns ali que são encontrados nos core bancários atuais ou, enfim, o que a gente acaba vendo no mercado. Perfeito, perfeito. Eu acho que eu posso separar aqui, Gabi, em 2 tipos de dores, né? A dor com a jornada e a dor com a tecnologia. Quando a gente fala da jornada de integração de um core bancário, ela geralmente assusta. Né? Por quê? Porque a gente está falando de sistemas muito, muito pesados, muito monolitos ainda, né? Em que o cliente que é o banco, ele muitas vezes ele não tem a escolha de contratar um produto modular. Ele ou contrata um monolito inteiro, né? Então ele contrata um SaaS, que de fato ali dentro tem vários módulos, e aí ele escolhe o que usar, né? Mas ele não tem muita opção. É aquilo e pronto. Isso pode ser um dos problemas de arquitetura, porque quando foi feito era outro cenário, não se esperava o... Exatamente. Vai, né? Vamos assim... Muito possivelmente, coisas que a gente faz hoje, daqui a 5 anos, já estão defasadas, né? Mas Exatamente. se você for jogar 30 anos para trás... A gente falou de evolução, né, do core bancário. Então, pensa que esses provedores, eles começaram o desenvolvimento do core há anos atrás, talvez décadas, né? E aí, com o API Economy, com a chegada, né, da arquitetura de microserviços, eles foram evoluindo essa tecnologia. Mas aqui embaixo, na camada inferior, você concorda comigo que a tecnologia ainda é aquele monolito, né? Minimamente foi construída ali uma camada de APIs que funciona, que facilita determinados tipos de integração, mas no final do dia, o que de fato faz aqui a operação girar, ela ainda está numa tecnologia muito antiga, né? Então, é muito difícil desatrelar esses blocos, né? A gente, obviamente, vê esses provedores evoluindo, mas não na velocidade que o mercado está pedindo. Né? E aí começa, acho que uma das grandes inovações que a gente fez aqui na Lerian. O primeiro pilar, que é o mais importante, que é o Ledger, a gente tornou ele open source. O que isso quer dizer? Quando você olha para os provedores antigos, você contrata uma caixa. Né? Você contrata uma caixa que, no final do dia, você não sabe o que está dentro dessa caixa. Você só sabe o que vai sair da caixa. Né? Vai sair um Pix, vai sair um CADOC, vai sair uma transação. Mas aqui embaixo, você não tem noção do que tem. Né? E toda vez que você precisa de uma customização, provavelmente você vai ligar para o seu account manager e vai falar, olha, preciso de uma customização aqui para o meu negócio. O que o account manager vai te falar? Show! Eu vou te cobrar X homem-hora para te entregar em 2 meses. Por quê? Porque ele vai mexer nessa caixa aqui que está fechada. Né? Quando a gente traz essa tecnologia, Gabi, para o mundo open source, o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo o meu código para a comunidade desenvolvedora. Né? Então, não só eu estou dizendo o que eu estou entregando, mas como eu estou entregando. Meu cliente hoje, ele não precisa de um ambiente, por exemplo, de sandbox para testar o meu produto. Se você, ou qualquer um que esteja nessa sala, quiser sair desse podcast e baixar o código da nossa solução no seu computador e começar a criar um setup de um core bancário, você pode fazê-lo. Isso vai levar cerca de meia hora. Agora, onde que está o pulo do gato aí? Porque a diferença, vamos dizer assim,
se ele é open source, a diferença é que você vai operar para esse player, que você vai customizar para ele, onde é que fica aqui talvez a barreira também do modelo de vocês. Legal. Porque senão também podem vir outros players e falar assim, bom, beleza, vou pegar o código aqui e a partir disso Pode. Vou seguir a vida aqui, né? Perfeito. Nossa barreira de entrada não é produto, é serviço, né? Então, você está totalmente correto. Quando o cliente... E aí eu acho que eu já vou falar aqui da proposta de valor e de outra dor que a gente acaba resolvendo. O meu cliente, ele consegue pegar esse código do Ledger e transportar para sua própria infraestrutura, né? A gente é um dos primeiros players de mercado que permite o nosso cliente fazer isso. Porque muitos eu escuto até em outras soluções, o nosso código é open source, mas ele é parcialmente open, etc. Exatamente. Então, ele vai trazer... Óbvio que a gente tem funcionalidades pagas, né? Inclusive, o nosso suporte é pago. É ali onde a gente, de fato, gera receita. Mas, para ele começar a testar o produto, Gabi, e ver até onde ele pode chegar com aquele código, inclusive, a customização desse lado não fica do meu lado, fica do lado dele, porque ele está com o código aberto ali. Então, ele sabe exatamente o que pode ser feito, qual que é o nível de agnosticidade, né, do produto e onde ele pode mexer. Mas e se ele não quiser também? Aí, ele pode ou usar a última solução nossa, né, ou... o que a gente chama de plugins, né? Então, a gente tem determinados níveis de... Eu não vou falar de customização, mas talvez produtos específicos para cada tipo de negócio, né? Vou te dar um exemplo. Quero inserir uma cobrança aqui de mensalidade ou um motor de cobrança. Isso, obviamente, a gente não tem no open source. É um que a gente chama de plugin ou um add-on, né, da Lerian, em que ele pode contratar, não desenvolver internamente, quer contratar nossa tecnologia e acoplar ali, de fato, ao seu modelo de negócio. Qual que é a vantagem disso? Ao invés de cobrar dele homem-hora, primeiro que eu distribuo esse produto por plataforma, né? Então, one source code, um código apenas para todos os meus clientes. Logo, ele não paga setup, nem desenvolvimento homem-hora. Ele consome a solução através de uma subscrição mensal. Legal. Então, o CAPEX vira OPEX, que é muito mais interessante para ele, né? Agora, o que você falou ali de cauda longa, muitos desses players também, igual você falou, ele quer distribuir produto. Mesmo a customização, talvez ele não queira tocar internamente, etc. Perfeito. E aí ele olha para esses plugins aí como algo interessante, né? Eu queria voltar, aproveitar essa parte aqui do core, o quanto esses cores eles são diferentes entre si ou customizados, porque no final do dia a gente sabe que o produto financeiro ele tem regras que são iguais para todos. Perfeito. Você tem limites de até onde você pode inventar, né? Eu quero cobrar mensalidade, mas você não pode cobrar por qualquer coisa. Você tem coisas que você pode cobrar, outras não e tal. Perfeito. Como que... aonde que entra essa customização? O que o pessoal gosta de customizar, assim? Geralmente o pessoal gosta de customizar exatamente, tarifas. Quando a gente olha para uma IP, uma SCD, o reporte bancário, a parte contábil, o próprio roadmap do Banco Central, em termos de PIX, ele é muito semelhante. Então, não são escolhas. Né? Tem ali uma escolha do Banco Central. É uma escolha do Banco Central, exatamente. Então, assim, o core bancário, ele acompanha, né, essas escolhas do Banco Central. E aí existe a camada vamos chamar isso de camada regulatória, né? E aí existe a camada de negócio, ou seja, decisões que eu tomo em relação ao meu produto, de como que ele vai funcionar, que eu preciso que, obviamente, o core bancário me atenda. O que a gente acabou fazendo? A gente tornou o produto mais agnóstico possível, né? Então, por exemplo, trazer exemplificando o nosso motor de cobrança. Hoje, com o nosso motor de cobrança, você consegue cobrar desde uma taxa de manutenção de conta, até uma porcentagem sobre o cash-in, até uma porcentagem sobre a transação, até, no caso de um Pix PJ, por exemplo, uma tarifa ali sobre o Pix, seja ela em números absolutos, seja ela em porcentagem da transação. Então, a gente tem trabalhado com uma tecnologia
tecnologia 100% agnóstica. Por que os provedores antigos não querem fazer isso? Porque eles perdem sua principal linha de receita, que é o homem-hora, né? As customizações. É ali onde é que eles ganham dinheiro, né? Hoje, a margem desses provedores, ela é muito baixa. Então, é na customização que, de fato, se tem as margens mais altas. Isso me lembra o modelo de grandes ERPs também, né? Exatamente. Ainda estão nesse modelo. O nosso ponto foi, cara, vamos através da tecnologia disruptar precificação. Disruptar o unit economics, né, desse meu cliente. E aí, até trazendo um pouco para esse ponto, Gabi, é isso. Como é que o meu concorrente hoje cobra? Ele vai te cobrar um setup, RP-like. Ele vai te cobrar uma tarifa mínima, mensal, para deixar aquele time dele disponível. Então, lembra que esse provedor, ele te entrega a solução nível projeto e não plataforma. Ou seja, é um deploy para cada cliente. Logo, muitas vezes você precisa ter um time dedicado para aquele cliente, para entender, né? Como é uma plataforma que a customização é feita no provedor e não no cliente, então imagina que vão se criando silos dentro desse provedor, em que no final do dia ele não tem só uma plataforma de core bancário. Ele tem várias plataformas para cada um dos clientes. Então, o custo operacional, o custo dele manter um time ali para observar aquele cliente, ele é muito alto. Logo, a tarifa mínima dele também é mais alta. E aí, existe um terceiro custo que eu queria explorar, que é o custo de hosting, né? Que aí, acho que aí está o pulo do gato que você comentou. O que é o custo de hosting? Se eu sou um provedor, que é a grande maioria, né? Modelo SaaS, isso quer dizer que os dados da sua operação, do seu banco, estão aqui comigo. E eu vou te enviando esses dados, né, cada vez que acontece uma transação ou ocorre uma abertura de conta. Mas os dados são armazenados aqui na minha nuvem. Logo, além desse setup do custo fixo de manter minha operação, meu time aqui disponível para você, eu vou te cobrar um custo variável. A cada transação que você faz ou a cada conta ativa que você tem, eu te cobro um FII. No mundo, e esses dados são reais, tá? No mundo, estima-se que a cada $1 de receita que um banco ele ganha do cliente final, de cada $1, 0,65 centavos são destinados a pagamento de core bankings. Nossa. Então, margem, né, já diminui. Então, assim, você tem que gerar muita receita ali para conseguir compensar isso. Mas assim, 0,65, e aí você ainda tem, dependendo do produto que esse cara usou, KYC. Você tem todos esses outros gastos, que também são plataformas que estão plugadas nesse core banking também, né? Exatamente. A gente nem entrou ainda nos desafios dessa colcha de retalhos também, né? Que é um outro ponto, a gente chega lá, mas cada um plugando tem sua cobrança nessa fatia aí, né? Tem a sua cobrança na sua fatia aí. E aí, o que a gente fez? Olha, você já é uma instituição, você é meu cliente, sendo cauda longa ou middle size, você já é uma instituição regulada. Logo, você já tem a sua própria infraestrutura, você já tem tua nuvem contratada. Porque você já está rodando ali, para você ser uma instituição regulada, autorizada, você já tem uma volumetria considerável, né? A gente falou, poxa, por que o nosso cliente ele não pode trazer essa solução para a infraestrutura dele? Quando eu faço isso, o que eu faço na minha precificação? Eu tiro o custo variável. Então, eu tirei 2 custos aqui dessa conta, Gabi. Primeiro, eu tirei o custo de setup porque o meu produto é one source code, então o cliente faz o próprio setup dele, certo? Na nuvem dele, logo, eu tiro o meu custo variável de hosting. Então, me sobra esse custo de deixar um time disponível para dar suporte para esse meu cliente, né? E aí, esse custo, obviamente, é muito mais baixo, porque o One Source Code, um código apenas para todos os meus clientes. Se o Banco Gabriel, tiver problema, pode ter certeza que os meus outros 100 bancos plugados aqui vão ter exatamente o mesmo problema. Logo, se eu atuo nesse bug, débito técnico ou incidente, eu estou resolvendo um problema da plataforma inteira, né? Então, quando a gente pensou nisso, a gente queria deixar
primeiro, né, dá mais previsibilidade para o nosso cliente, para o P&L dele. Então, ele sabe que ele vai ter um custo fixo com a gente até o final do contrato, a não ser que ele contrate mais produtos nossos. Mas aí você vê que a geração de valor é diferente, né? A proposta de valor é diferente. E, poxa, se eu sei que esse cliente ele já tem uma dificuldade, né? A gente passou os últimos anos por diminuir o TED, que era um produto que se conseguia cobrar. Entrou Pix, que você já não consegue cobrar. Intercâmbio do débito para 0,7, né? De 1,7 para 0,7. Você vê que se você não tem uma linha de receita como créditos, seguros e investimentos dentro da tua carteira, você tem muito poucas possibilidades como banco de gerar, como a fintech de gerar receita. Floating, talvez, cartão, né? Cartão de crédito, etc. Então, a conta não fecha, né? Ela está inversamente proporcional ali, né? E, óbvio, quando você está começando uma operação ou escalando uma operação, demora tempo para você amadurecer essa carteira, para você conseguir extrair R$1, $1 de receita do cliente final. Às vezes, 8 meses, 1 ano. No caso de produtos de crédito, às vezes até 2 anos. E aí, você não vai ter previsibilidade, né, do que você está pagando para o core bancário, que talvez seja o custo mais pesado que você tem dentro do teu P&L. Tá? Né? Lembrando aqui, casas passadas, né? Eu acho que é uma coisa que eu e o Fred, a gente fala muito. Os nossos custos principais, enquanto fintechs, enquanto instituições reguladas, eram nuvem e, em segundo lugar, core bancário. Agora, quem está nesse caminho, existe também uma preocupação do tipo... Como é que é um pouco racional desse cliente falar assim, olha, eu quero fazer um core bancário 100%, quero contratar ou eu quero ir via BaaS, porque, sei lá, por qual razão, eu tenho que tomar uma decisão nessa linha, assim. Perfeito. O que o pessoal leva em consideração, ou o que geralmente está nesse racional das pessoas? Legal. Eu acho que, antes de tudo, fornecedores, né, que possam... de fato, casar tecnologia com precificação. Porque qual que é a realidade hoje, né? Quando a gente olha para o mercado brasileiro, a gente vê players de core bancário muito grandes. E tem gente que vai com core bancário desde o começo, né? Que vai com core bancário desde o começo. Exatamente. Mas tem gente que não também. Imagino que tenham playbooks diferentes, vamos dizer assim. Exato. Quando você não é uma instituição regulada, autorizada pelo Banco Central, você não precisa necessariamente ter o seu core banking, né? Você pode consumir o core banking do teu banking as a service. E é isso que se faz. Então, dentro do que você está pagando em termos de tarifa para o banking as a service, o próprio banking as a service já está colocando ali o preço dele com o core bancário, que pode ser interno ou pode ser de mercado, né? E aí... Enfim, né? Provedor de base, então, geralmente... Clientes de Banking as a Service geralmente usam o do próprio Banking as a Service até virarem regulados autorizados para ter o seu próprio. Aí vamos para... Virou regulado autorizado. Preciso ter o meu próprio obrigatoriamente e, inclusive, reportar para o Banco Central o que eu estou utilizando. Né? Aí ele tem 2 alternativas. Ou ele vai para um core que não é nacional, que geralmente a gente já vê cores bancários um pouco mais modernos, sabe? E talvez com custos não tão altos. E aí, ônus disso. O não nacional? O não nacional. Mais barato? Mais barato. Como? Com dólar? Então, tem esse empecilho, né? Muitos deles já estão fazendo... já estão boletando em reais agora. Mas sim, se tu pegasse 2, 3 anos atrás, tudo em dólar. Caramba. Né? Mas ainda assim, chegando no preço dos nacionais. Se fosse uma aposta aqui, eu ia perder todo o meu dinheiro. Eu falo, não, jamais. A gente viu os dois, tá? Por exemplo, não vou citar nomes aqui, mas ainda tem muitos concorrentes que boletam em dólar. Tem concorrente que já boleta em real e tenta chegar no preço atual. Agora, trabalham com margens muito apertadas, né? Porque todo o time de desenvolvimento está lá na Europa. Então, o cara tem custo em real, em euro e está recebendo em real. Muito desafiador. Também deve ter também vários outros mercados, né? Não só Exato. o Brasil. Contrabalanceia a margem ali, né?
E aí você tem possibilidade de contratar um core mais moderno, porém, se você ligar para atendimento desse core, ele não vai saber o que é um Pix, ele não vai saber o que é um boleto, ele não vai saber o que é um CADOC, né? Então, geralmente, você contrata uma partezinha só e o restante você precisa desenvolver dentro de casa. Né? Foi o nosso caso na Bentley, né? Trazendo uma aposta real. A gente acabou indo para um core bancário internacional, porque em termos de tecnologia a gente acreditava que era o melhor, mas acabou tendo que desenvolver muita coisa dentro de casa. Deixa eu perguntar nessa parte de tecnologia. Por que vocês entendiam, e aí você pode falar desse exemplo ou só explicar de maneira geral, mas por que vocês entendiam que uma tecnologia era melhor do que a outra? Volta naqueles pontos que você falou. Essa aqui vai ter mais escala, eu consigo, enfim, confiar mais nisso aqui, o tempo de resposta é melhor, enfim. É isso. Primeiro, era um core que ele já foi todo desenvolvido em microserviços, API first. Até no Tecniquez, minha dúvida é assim, como é que você testa isso? Porque, assim, a minha sensação, e aí tendo gravado já, eu não sei se 250, 300 episódios. Eu já entrevistei muita gente do mercado. E eu fico com a impressão de que... Bom, todas as soluções são maravilhosas. E várias delas eu falo, bom, você está me falando, beleza. Eu não tenho como... Nunca testei, né? Eu posso falar se eu testar. Perfeito. Eu posso dar minha opinião. Perfeito. E eu fico com essa sensação, assim. Igual na AI, todo mundo tem uma AI melhor do que a outra, tem uma análise de dados melhor do que a outra. A minha sensação é que o parte do core bancário, o Banking as a Service, é algo meio que nessa mesma linha. Só que onde que você vê, de fato, num teste, etc., que não seja no momento que depois que você contratou, você viu que o nível de serviço não era aquele que você imaginava. Onde é que você consegue ter um pouco desse cheiro, né? Antes. Perfeito. Como é que testa isso, assim? A gente vê 3 modelos hoje no mercado, Gabi. Então, exatamente isso que você falou, né? Cores mais tradicionais. Então, você compra o PPT. Mas aí você também tem muitos casos de uso. Então, você liga para um cliente que já está usando, né? Pega as percepções e tal. 2, o modelo que acho que é o mais tradicional, que é o modelo que a gente... que fez com que a gente contratasse o core lá na Bentley, que é o modelo de sandbox, né? Então, você recebe um sandbox com todas as funcionalidades que você teria se você já tivesse o core. Aí você bota os devs para criar uns testes, uns casos de uso bizarro. Cara, fica com o sandbox 1 mês. É 1 mês que você tem para testar. Gente, estressa, né? Faz teste de estresse, faz 10 milhões de coisas ali, né? Óbvio que você não consegue testar tudo. Né? Geralmente esse parecer, ele vem do time de tecnologia, produto, junto. Tecnologia e produtos. Agora, a gente tem outras personas muito importantes dentro da tomada de decisão de core bancário. Por exemplo, o controller é uma pessoa que toma decisão junto. O pessoal de compliance também, né? Se você contrata os três pilares, né, que eu estava comentando anteriormente, todo mundo está testando. Então, é desenvolvimento, produto, pessoal de operações, e aí operações, entenda, né, controladoria, dados e tal. E, obviamente, a parte de compliance. Né? Precisa ter segurança que aquilo que ele está mandando para o Banco Central não vai voltar com gente. Né? Legal. Vocês costumam olhar, por exemplo, o histórico de alterações? Então, todos os logs. Porque eu fico pensando nisso, né? Tipo assim, bom, tá funcionando agora. Semana que vem sai uma atualização. Qual é o seu tempo para estar em dia com isso? Para estar em dia, né? A gente tem um planejamento de versionamentos. Aí, só voltando, né, da terceira alternativa, então a gente tem o sandbox, que é hoje o mais comum, né? Que faz sentido, você consegue testar ali quase que absolutamente tudo, né? E aí você tem o nosso, que é o open source. Né? Agora, veja, não é porque a gente tem open source que a gente também não tem um sandbox. E o teste, eu imagino que se dá da mesma forma, né? Da mesma forma, exatamente. Você pode, obviamente, muda como contrata, etc., Perfeito. Mas Perfeito. A pessoa precisa testar do mesmo jeito, né? A pessoa precisa testar do mesmo jeito. Agora, tem tecnologias ou indicadores ou sei lá. Vamos dar um exemplo assim. A linguagem pode afetar ou não? É agnóstico? Porque eu imagino que vocês chegam, igual você falou, ela não, a instituição já está rodando, né? Imagino que exista esse momento que é o seguinte, bom, como é que eu
eu só não posso desligar um e ligar o outro, né? Como é que eu vou fazer essa... Perfeito. Trocar a roda com o carro andando aqui, né? Legal. Então tem esse momento também, né? Perfeito. A tal do Big Bang, né? Que a gente fala muito de Big Bang, assim. Que é o que tá acontecendo hoje, que você falou, né? Que é o que tá acontecendo hoje, totalmente, assim. A vantagem do open source, Gabi, é que, diferente do sandbox, no open source você tá vivendo o produto. Legal. Já, né? Então, lembra que eu te comentei, se você quiser testar ele hoje, dentro da infraestrutura da sua instituição, e estressar o meu código, você já pode. Não é um ambiente de teste, é um ambiente real, né? Real. E aí, obviamente que eu comentei aqui que a gente tem o open source, a nossa solução, a gente não pode confundir open source com gratuidade da solução, né? Então, o open source, o nosso Ledger sempre será open source. Agora, o que eu cobro? Níveis de suporte e níveis de add-ons, plugins que eu comentei. Porém, se você é um cliente novo que está usando um sistema legado, né, e quer começar a paralelizar uma solução, né, do teu legado com uma solução Lerian, você pode ficar aqui no open source, modelo gratuito, né? Se você tiver um desenvolvedor bom, um time de infra bom, que geralmente você tem, né? Porque você já é grandinho, o que você vai fazer, gente? Testa aqui o código. Deixa rodando Deixa rodando. Ele não afeta o cliente, mas ele... Perfeito. Você vê como ele se comportaria nesse momento, né? Exatamente. A gente chama isso de Shadow Ledger, né? Então, o Shadow Ledger nada mais é do que o Ledger sombra, né? Como o nome mesmo diz. Você mantém o legado ligado. Aqui, ao invés... Porque a grande dor é, poxa, eu vou pagar 2 sistemas? Não faz sentido, né? E um processo de migração demora meses, demora ano, né? Então, imagina você, CTO, tomando a decisão de trazer um double cost para o seu P&L do ano para fazer uma migração de core bancário, que pode dar muita coisa ruim, muita coisa errada, né? Então, o que você faz? Você paraleliza o legado, que já está funcionando, que você está pagando, e traz aqui os dados também para o Shadow Ledger. No final do período, Gabi, o que você vai ter? 2 cores bancários operando com exatamente os mesmos dados. Aí você pode fazer testes de conciliação, um depara, etc, né? Quando esse aqui estiver rodando 100%, você desliga esse aqui, né? Aí, geralmente, a empresa entra aqui num plano pago nosso, que é, poxa, desliguei aqui, esse aqui agora é a fonte da verdade, é o que está em produção, de fato, é o que está operando, é o meu caminho crítico. Obviamente que eu vou querer um atendimento 24/7, vou querer ter um Customer Success ali, né, me ajudando com a performance do produto, vou contratar mais módulos, né? Então, é uma forma inteligente. Acho que o open source, ele traz muitas benesses, né? Dentre elas, essa transparência do código, que ela não serve só para o desenvolvedor, mas também para você criar soluções novas, como, por exemplo, do Shadow Ledger, e ter uma migração um pouco mais fluida. Não vou dizer, ainda é muito desafiador, né? Mas fica mais fluida e menos custosa, talvez. E pensando aqui na hora de fazer como open source, etc. Se tiver inspiração em outros locais também, ou lugares de forma análoga, né? Não diretamente ali que tinha outro, da onde também vem um pouco dessa inspiração, assim. Legal. A gente, sim, tem várias empresas que inspiraram, né? Dentre elas a própria Red Hat, né? Então, o nosso ponto é... o que a gente pensa hoje, né? De novo, o Ledger é open source. A gente, nas nossas casas anteriores, a gente sempre sentia que toda e qualquer inovação, ela começava no Ledger. Logo, por que eu não abro esse Ledger e o meu código para o mundo para que os próprios desenvolvedores, clientes, eles possam sugerir ou, inclusive... codar melhorias. Ele vira o pão da padaria. Ele me dá um ramp-up de feedback muito, muito grande. O pessoal, vamos dizer assim, ele vem por ele e ele vira... um colaborador. Exato. E eu imagino que é uma estratégia de crescimento quase que orientada a produto, né? O produto atrai o... Exatamente. E a riqueza dos casos de uso, né? Então, eu posso ter hoje 7 clientes operando, mas eu tenho, talvez, 200 pessoas hoje no meu Discord palpitando sobre o meu produto. Legal. Né?
N casos de uso, né? Então, a gente fala muito aqui de banco e de core bancário, mas um ledger, ele pode ser utilizado para todo e qualquer lugar que existam débitos e créditos. Falando de uma empresa de logística, um e-commerce, um marketplace. Se você quiser usar o ledger hoje para fazer entradas e saídas dos SKUs de uma farmácia. Tô chegando a níveis extremos aqui, tá, Gabi? Mas só para te mostrar um pouco do potencial do produto, Você poderia ter uma loja gigante de addons e Exato. isso pode abrir em algum momento para a comunidade? Sim. Sei lá, eu quero fazer para esse de farmácia. Perfeito. E colocar aí, bom, se vender, a gente divide. Igual a loja da Apple Store, sei lá, qualquer loja Perfeito. assim. Você foi perfeito e você tá já falando da nossa estratégia. A nossa estratégia é open source como catalisador, né, de toda essa estratégia. E aí a gente veio com os add-ons, com os plugins. A gente tem plugins nativos Lerian, que são coisas que a gente construiu aqui internamente e que geralmente, Gabi, são produtos agnósticos em termos de região, né? Então, quando eu pego um motor de cobrança, que é um exemplo de um plugin nosso, ele é agnóstico à região. Não importa se você está na Colômbia, no México, nos Estados Unidos, cobrança é cobrança, né? E a gente tem os plugins regionais. Então, vou até te dar um exemplo de caso de uso muito legal, né? O nosso primeiro cliente, o primeiro que testou nosso código, ele agora está passando do modo gratuito. Ele cresceu tanto, ele realmente, a história dele é fantástica, né? Porque ele vendeu um carro para abrir a fintech dele. Caramba. E aí, obviamente, ele não queria ficar... Ele estava utilizando um BaaS, mas logo no primeiro dia ele falou, poxa, eu quero que os dados estejam aqui dentro. Eu quero meus dados, eu quero o controle de toda a minha operação. Vou usar o open source da Lerian. Nunca pagou nada pra gente, modelo pago. O que ele dava de feedback, assim, foi crucial pra gente. Legal. Cresceu pra caramba. O que ele tá fazendo hoje? Ele tá entrando pro modo pago, porque ele falou, não, Maria, agora eu quero um suporte, eu tô crescendo, vou virar regulado em breve. Olha só. E aproveitando, eu criei uma integração de vocês com um provedor de BaaS para emissão de boleto. Caramba. Posso disponibilizar na plataforma de vocês, no Marketplace? E aí, o que a gente faz, Idil? Olha, eu viro o teu canal de distribuição, né? Você ao invés de fazer soluções só para o seu ecossistema, você ainda potencializa a receita, distribuindo essa solução para os clientes Lerian. No final do dia, ele pode pagar a conta dele mesmo. Exatamente, exatamente. Isso eu estou estressando, assim, é um produto transacional que gera receita para ele. Mas pensa numa empresa que ela precisa, muitas vezes, criar uma solução de infraestrutura. Que, assim, must do, né? Mas eu não vou usar para gerar receita. Vamos pegar um regulatório de uma cooperativa de crédito, tá? Ela vai precisar fazer. Poxa, ela tá vendo que todas as outras cooperativas estão se batendo para desenvolver aquela solução. Aí vai no provedor de core bancário, poxa, tem que pagar homem-hora, fica caro, vai atrasar e tal. Por que eu não disponibilizo plataforma, né, para essas outras cooperativas? Então, a gente está tentando criar um ciclo virtuoso, um sistêmico, né? Eu acho que o grande ponto da estratégia da Lerian a gente não quer ser só um provedor de core, mas a gente quer chegar no ecossistema financeiro inteiro com as nossas soluções. Tanto que a gente fala que o nosso TAM não necessariamente são só as instituições de pagamento, as SCDs e tal, né? Então, criar um grande repositório, vamos dizer assim, de soluções financeiras. Para que desenvolver dentro de casa? Né? Você desenvolve dentro de casa porque você não tem alternativa no mercado. Se você tivesse alternativa, se a alternativa for mais barata e de uma parte especialista que você sabe que vai dar manutenção no produto, faz todo sentido contratar de terceiros. E o que entra como add-on plugin, ele também entra com um código aberto para quem contrata? Ou... É closed source. Ah, tá. Aí Porque imagino que se você faz ele aberto também, você não consegue monetizar isso depois. Pode ser os dois, tá, Gabi? Assim, se você hoje quiser disponibilizar uma solução open source, muito provavelmente, o que você vai fazer enquanto desenvolvedor? Você vai disponibilizar uma parte da solução open source. O teu cliente ele vai poder contratar,
Mas, muitas vezes, ele quer uma evolução do produto ou funcionalidades adicionais, né? De permissionamentos de autenticação. E aí, para ter acesso a essas funcionalidades, você cria um pacote de suporte e manutenção para sustentar aquilo. Então, você também tem essa alternativa, né? Agora, além dos clientes, né? Como é que vocês dividem essa evolução do core aqui? Porque... Não só a evolução, mas quando você for desenvolver o produto, eu fico na dúvida do seguinte. Com tantas possibilidades, tantos casos, como é que vocês definem o que é o core, o que entra como plugin, ou Perfeito. aonde que meu time vai focar? Porque, beleza, você pode ter 100 clientes aí, mas você vai ter uma demanda alta de atendimento, que eu imagino que, né, muitas vezes o cara só quer um ombro amigo ali para poder falar, para chorar as pitangas. Que produto que entra, né? Vamos desenvolver isso, aquilo. Como é que é essa questão de priorização e definir o que é mais interessante para vocês? Legal, ótima pergunta. A Leria é muito nova, né, Gabi? A gente entrou no mercado esse ano, então a gente ainda está numa fase que a gente chama de foundation, né? Qual que é o nosso escopo mínimo para conseguir competir com esses legados, né? Você falou muito assim, a solução melhor, né? Sempre vem aqui. A gente tem um gap ainda, que é a parte de disponibilização de portfólio. Claro, dada a maturidade da empresa, né? Então, eu acho que a gente vem correndo... Quanto tempo mesmo você falou? A gente lançou o produto... Deu 2 anos, não? Não, a gente lançou o produto agora em março. Então foi... Mas o pessoal está desenvolvendo desde o ano passado, né? Então, mais ou menos 1 ano de desenvolvimento. Esse ano que a gente colocou, de fato, no mercado e está entregando os plugins, né? E aí, a gente tem investido muito em parcerias estratégicas, empresas, software houses ou quem quiser, de fato, trazer seus plugins para dentro aqui da Leria como forma de aumento de portfólio. Mas hoje a gente ainda está na fase de foundation, que poxa, eu preciso ainda ter completude dos 3 pilares, né? Os 3 pilares básicos. Então, o que hoje uma IP ela precisa para funcionar no básico, tá? Sim. Pix, o Ledger, as funcionalidades do Ledger, né? Que eu acho que já tá com uma completude boa. A gente agora lançou um módulo regulatório e contábil, que acho que foi super importante, né? Era um calcanhar de Aquiles nosso na hora da venda. E agora a gente está dando uma força no transacional, né? Então, colocando alguns clientes em produção com Pix, Pix indireto, etc, né? Então, a gente conseguiu criar uma carteira de clientes com bastante sinergia em termos de produto, de portfólio. Gabi, a gente agora está trabalhando nesse foundation. O que vem agora, né? Verticalizar ainda mais o que a gente tá vendo, né? Então, até o final do ano, a gente deve colocar na rua módulo de reconciliação. Um módulo que a gente chama de workflow, né? Então, um módulo super interessante, que eu não vejo nenhum core bancário tendo, que é realmente um gestor... Criação de regras ali. Exato, um orquestrador de fluxos de processo, né? Então, hoje, poxa, a gente está indo para um caminho muito low code, tá, Gabi? Assim, para acelerar o time to market dessa IP. Então, vamos supor que essa IP ela queira fazer um processo de abertura de conta. Se passar no KYC, abre a conta. Se não passar, não abre a conta, manda uma mensagem para o cliente falando, olha, desculpa, sua conta não foi aberta, né? Essa orquestração hoje é muito comum que ela seja feita via APIs. Por que não criar um fluxo de processo dentro da nossa UI que consiga orquestrar essas camadas, né? Poxa, Mari, mas o core bancário não faz KYC. Não tem problema. A gente faz a integração com KYC. Eu nunca vou ser um fornecedor de KYC, mas eu vou trazer aí parceiros fortes de mercado de KYC para orquestrarem junto comigo, né? Então... ainda mais hoje em dia que tá todo mundo usando o NTN. Fala assim, por que não tem essa lógica aqui, né? Perfeito. É isso, Gabi. A gente tem investido muito em IA. A gente tem, desde o início, né? Desde que eu entrei. Que, inclusive, é open source o NTN também. Exatamente. Maravilhoso, né? Maravilhoso. A gente usa pra caramba, assim. A gente tem usado bastante, assim. A Leria é uma empresa AI first, vou dizer assim, AI quase native. Porque além dos labs
ela já está ali no processo de desenvolvimento do produto tecnologia. E não só nisso, eu uso IA no todo o meu processo de go-to-market, de outreach, em operações, né? Então, a gente quer continuar com o time enxuto, mas com uma entrega bastante potencial. Então, a IA tem sido uma aliada fortíssima, Legal. principalmente no que tange a questões de jornada, que é o que você está comentando, né? Então, eu acho que a gente tem investido muito nisso. O que eu queria entender com você é justamente esse avanço, né? Então, fala assim, bom, o cliente, ele precisa de um escopo básico para ele rodar, mas daqui a pouco esse escopo aumenta. Então, assim, queria entender um pouco como é que vocês estão priorizando desenvolver essa fundação para entregar para o consumidor, mas, ao mesmo tempo, lidar com o que vem surgindo de novo, né? Não sei se começa de cima para baixo, de baixo para cima. Perfeito, Como é que vocês olham para esse tipo de problema? Boa, ótima pergunta. Eu acho que, ao mesmo tempo que o Banco Central ele vem aumentando o nível de observabilidade ali em relação às instituições, porque cada vez mais instituições estão surgindo, mais modelos de negócio, a gente acredita, Gabi, que todo as grandes modificações do Banco Central, elas vêm via o transacional, né? E aí, quando você olha o transacional brasileiro, os produtos transacionais brasileiros, TED, DOC, cheque, né? TED foi anunciado até semana que vem, que agora a gente tem um plano claro para abolir a TED, né? Então, são pagamentos que vão sumindo, porque o cronograma do Pix, o roadmap do Pix, ele vem crescendo de tal forma que ele vai conseguir unificar todos esses produtos em um só, né? A gente, então, fica com boletos e cartões. Acho que cartões a gente ainda tem um longo caminho. Não vejo nada desaparecendo e nada sendo tão canibalizado quanto o mercado fala num primeiro momento. Mas acho que a gente vem focando cada vez mais em Pix dentro da Lerian, olhando para o futuro, seguindo essa dinâmica de mercado. E aí é natural que a gente faça esse acompanhamento do regulatório, né? Mas quando você olha para tendências, a forma de fazer, e eu não estou falando de infraestrutura, né? A forma com que está sendo entregue o produto, ela é muito semelhante ao Pix. Então, a nossa ideia é investir cada vez mais em né, em aprofundar no produto Pix, justamente porque a gente acha que vai ser um produto não só regional, Brasil. Quando você olha para as duas grandes tendências de cross-border, né, e de unificação dos pagamentos internacionais, a gente está falando de basicamente dois: instant payments e stablecoins, né? Então, claro, eu não sei se eu estou falando aqui de um horizonte de 2, 3, 5, 10 anos, né? Mas eu acho que a priorização está sendo feita dessa forma, né? E é onde a gente está focando. O que torna, obviamente, essa parte de observância regulatória muito mais simples. Agora, a gente acha que o grande desafio vai ser a internacionalização, viu, Gabi? Né? Observar esse regulatório. Poxa, quando você olha para o mercado mexicano, né, o nível de profundidade que você tem que ter, o número de tipos, né, de instituições reguladas, cada uma com suas particularidades. Então, assim, talvez a gente escolha fazer isso com um parceiro, né, local. Eu acho que vai ser a forma mais inteligente. Mas aqui no Brasil, a gente não foge de ter isso dentro de casa. É um squad específico que está cuidando disso e que vai observar ali essas modificações, como, por exemplo, o Pix automático. Agora, como é que vocês vão fazer para garantir a qualidade ali do código alinhado com o que vocês estão fazendo nesses modelos de parceiros, ou tanto internacional quanto no modelo de plugins ali? Porque, bom, pode ter feito uma integração que funcionou super bem para ele, mas não está no padrão que vocês costumam fazer. Quando você vai fazer uns testes, ainda precisa de ajuste. Legal. Se você entrar na nossa documentação hoje, a gente já tem uma página para quem quer desenvolver plugins para a Lerian. E lá já tem as boas práticas, né? Então, obviamente que a gente tem boas práticas de segurança, de código, né? Não necessariamente a gente pede que esteja na mesma linguagem que a nossa, que é a Golang, mas esse parceiro, ele precisa seguir determinados requerimentos para conseguir vender o plugin na nossa plataforma. Né? O que é maravilhoso, porque a gente padroniza, mas não engessa.
E traz, obviamente, uma nova linha de receita para aquele dev que às vezes está querendo empreender, né, Sim, Gabi? sim. Ou para aquela empresa que também está... Eu imagino que, dependendo da empresa, ele já pode ter integrações ali que ele fala assim, bom, o que eu já fiz, eu posso aproveitar aqui, será? Perfeito, pode super. É um momento também de se perguntar isso. Né? Pode super. A gente vê os dois caminhos, tá? Isso é muito interessante. A gente vê empresas que desenvolveram dentro de casa e querem plataformizar, vou chamar assim, né, a solução, deixando ela no nosso marketplace. E a gente vê empresas, isso está sendo muito comum e diz muito sobre a nossa estratégia de plugins nativos Leiria, que desenvolveram coisas lá atrás, pensaram, poxa, hoje eu preciso da manutenção. Vou pegar de novo o exemplo do motor de cobrança, tá? Que parece commodity, mas não é tanto. Poxa, hoje eu tenho que ter 2 devs para fazer manutenção do motor de cobrança. Primeiro, porque ele dá problema. Segundo, porque ele foi desenvolvido lá atrás. E porque eu preciso pensar na evolução do produto. Aí você olha, poxa, por que eu não transformo isso em uma subscrição mensal e contrato de alguém que já vai fazer isso por mim? E pego esses 2 desenvolvedores que estão alocados, né? Muitas vezes não full-time nesse produto, mas para desenvolver um produto de crédito, seguro, que vai me gerar receita, né? Então, a gente vê as duas coisas, né? Os 2 tipos de apetites, assim, nos nossos clientes e parceiros, sabe, Gabi? Legal. A gente está chegando ao final aqui e eu queria te perguntar o seguinte. Como é que é para você essa questão também de liderança feminina? Acho que desde... rápido se foi tomando posições ali, especialmente num setor, bom, é chovendo molhado falar que ele é muito masculino, mas numa área técnica dentro desse setor e com muitos produtos abstratos, assim. Para minha cabeça funcionar aqui, eu tenho que imaginar uma planilha com colunas e um monte de coisa e tal. Eu queria ouvir um pouco, assim, desse desafio também, como é que foi para você esse momento aí de carreira? Legal. Eu vou te falar uma coisa que eu falo muito com as minhas mentoradas, né? Que geralmente, grande parte delas vem, poxa, Maria, não consigo ser promovida porque eu sou mulher, eu não tenho espaço porque eu sou mulher. Eu falo, bom, vamos na causa raiz, né? Você não consegue captar investimento porque você tá, talvez o teu pitch tá meio capenga. Ou você não consegue ser promovida muitas vezes porque o teu pitch para o teu chefe não tá embasado o suficiente. Será que é só por ser mulher? Então, assim, eu acho que a gente está muito querendo agora separar as coisas, né? Eu falo a gente, Gabi, porque, bom, você recebeu a Letícia aqui da Finscale, né? Eu e a Letícia, a gente fundou uma comunidade que é Mulheres que Movem. E eu acho que o ponto da Mulheres que Movem é trazer exatamente esse nível de consciência, né? Tirar o hiperfoco da questão de você ser mulher. E aí, não me entenda mal, não tô falando que não tem desafios, temos todos os dias. Inclusive, eu ainda tenho muitos, sabe? Por ser mulher, né? Muitas vezes é a única mulher sentada na mesa da discussão. Dificilmente tem uma cliente mulher do outro lado da mesa. Raríssimo, para não dizer zero, tá? Mas acho que a gente tem que tirar também o hiperfoco de não consigo porque sou mulher ou o ambiente tá tóxico porque eu sou mulher. Tem uma forma, ruim, mas... Não ruim, mas assim... independente de você resolver o problema maior, você tem que lidar com aquilo ali hoje, né? Exatamente. De uma forma prática, vamos dizer assim. Exatamente, né? Então, como é que a gente te ajuda ou ajuda? Eu tô falando porque foi muita fórmula que funcionou comigo, né? Eu sabia que eu tinha que estar muito mais preparada do que os outros 3 homens que estavam na mesa. Logo, eu tive que estudar mais. Eu tive que me preparar mais. Entender o techniquez muitas vezes. Mas não precisava, né? Mas eu sabia que ia me dar poder de argumentação em diversos momentos. E é isso que você vai criando aí um ciclo virtuoso, né? Com base em conhecimento e preparação. E eu acho que esse é o grande pulo do gato, né? Eu acho que sim, a gente tem desafios estruturais, né? De equidade, de ter mais mulheres numa mesa. A gente perde até em números, né? É o que eu estava falando. A gente perde em números porque a gente não está presente. Vis-a-vis um soldado de 300 soldados masculinos, né? Então, a gente perde em números. Mas eu acho que também tem um outro lado de estamos preparadas, né? A gente está conseguindo nos colocar de forma embasada
o suficiente, né? Preparadas o suficiente para conseguir dialogar numa mesa de negócios? Porque você sabe, o assunto que a gente está falando aqui, vamos para o assunto que a gente está aqui, é super técnico, né? É super complexo, né, Gabi? Então, sim, acho que tem o desafio, mas acho que o meu caminho sempre foi estar mais preparada possível, mesmo quando não precisava. Acho que isso me abriu muitas portas. Um negócio que me chamou a atenção, falaram um tempo atrás, e eu não tinha reparado nisso, e a gente acabou falando nos bastidores aqui, é que muitas empresas não fecham o negócio porque ela viu a propaganda e tal, né? Muito relacionamento. E essas rodadas de relacionamento, geralmente a mulher não tá, que é depois do horário, num dia X, etc. E aí, cara, a mulher não tá, ela corre, volta para casa correndo, ela tem uma outra jornada para tocar ali, etc. E é muito natural que realmente, numa dessa, o homem vai e a mulher não e tal. E ali é onde rola a conversa da promoção, do negócio que você fechou, etc. Perfeito. E quando falaram isso, eu falei, caraca, não dá pra negar, assim. Não dá pra negar. Isso acontece muito mesmo, assim. Mas você tem forma de contornar, né? Sim. De, tipo, ir num evento. Eu acho que, assim, eu tenho um mais na manga, que é de já ter fundado a Bentley, né? E ter muita abertura no mercado. Então, assim, os fechamentos dos nossos contratos, eles acontecem muito porque sabem que tanto Mari e Fred já construíram cases e vão entregar, né? Então, eu acho que as portas estão muito mais abertas para mim, Gabi, do que para uma mulher que talvez esteja começando agora na carreira. Inegável, né? Mas eu acho que... E você tem toda a razão, né? É onde, de fato, quando essas conversas fica estranho, né? Uma mulher sair para jantar com um homem que não seja o marido dela. Sim. E se o cara que tá no jantar não acha estranho, você pode ter certeza que alguém que viu, alguém que soube vai achar. Então, a gente ainda é muito penalizado por esses preconceitos, né, estruturais que a gente vê. Mas eu acho que a gente está conseguindo contornar muitas formas, né? A gente já vê mais mulheres em eventos. Eventos são ambientes aí super legais, né? Para você fazer relacionamento. Você ainda pode agendar um almoço, né? Sim. Enfim, mas eu concordo. Ainda existe esse desafio do clube do bolinha, né? Pra gente conseguir passar. Aqui no podcast a gente sofre um pouco disso também. Mas a gente tá chamando bastante mulher, agora elas estão aceitando mais aí. Ai, que bom. Estamos correndo aqui para equivaler. Mas se deixar, se você só for chamando quem aparece ou quem sugere... Até questão de sugestão de pauta. Olha. As sugestões, quem paga assessoria e vem sugestão... Nossa, eu não lembro de ver sugestão de mulheres. Difícil, né? Eu não lembro. Vem assim, homem, abriu o microfone, o cara quer sentar aí e falar, não importa, né, o que nós estamos fazendo, quer vir e falar. Assim. E as mulheres não, já quer vir certinho, tem a questão de já estar alinhado a pauta, não sei o quê, se preocupar, falar, fica tranquila que a conversa vai ser leve e tal. Mas... é algo que a gente tem reparado, mas assim, que bom que tá mudando, mas igual você falou, acho que é importante que por mais que você tenha questões estruturais, você tem um problema seu de ordem prática ali que você precisa lidar com ele. Exatamente, e aí é você com você, né? É muito você com você, acho que isso que é importante, né? Acho que dá para trabalhar os dois. Que bom que a gente tem mais movimentos hoje e mais iniciativas para trabalhar essas questões estruturais. Ainda não são suficientes para a gente fazer na velocidade com que deveria, mas eu acho que também tem outro caminho que a gente tem que explorar mais, né? E aí, óbvio, poxa, mentorias, né, para as próprias comunidades de mulheres, estar perto de uma mulher que já teve o seu case de sucesso, né? Isso não quer dizer que essa mulher não teve desafios. Sim. Muito pelo contrário. Mas você vai aprendendo, a cada desafio, acho que você vai ganhando uma casca e vai aprendendo a lidar com aquele tipo de situação, e você pode ter certeza, não passa mais. Muito bom. Mário, obrigado pelo tempo. Passou foi um prazer, super rápido muito. aqui. O papo foi bem legal. Gostoso. Acho que a gente vai ter bastante coisa para continuar falando aí à medida que vão sair novos produtos, plugins, cases. Acho que, enfim, tem oportunidade legal para a gente
falar. De novo, obrigado pela participação, viu? Obrigada a você, Gabi. Foi um prazer, viu? Muito Boa. bom. Obrigada. E para nossa audiência, pessoal, obrigado vocês também por nos acompanharem. E fica aquele recado. Entre no nosso portal, letsmoney.com.br. Lá tem uma matéria sobre esse episódio que a gente acabou de fazer e de todos os outros. Então, follow the money. Acesse lá, letsmoney.com.br. Você se mantém bem informado e multiplataforma. Então, você pode ver vídeo, áudio, você pode ver texto, você pode consumir do jeito que você preferir e continuar bem informado, compartilhando com todo o seu time. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.